Graça e paz, povo lindo. Não deixe de se inscrever neste canal. É de graça, não custa nada. Os milagres do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua. Jesus amaldiçoando a figueira. Vamos para a Bíblia. Mateus 21, versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Versículo 20. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserde: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Versículo 22. E tudo que pedirdes em oração, crendo o recebereis. Amados, vamos para mais um milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amaldiçoando a figueira é um dos milagres de Jesus que estão relatados nos evangelhos sinóticos de Mateus e Marcos. No texto de Marcos, o texto está dividido em duas partes. Na primeira, logo após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e antes da segunda limpeza do templo, Jesus amaldiçoa uma figueira por estar sem fruto. Na segunda parte, provavelmente no dia seguinte, a ave desfinhou, o que estimulou Jesus a falar sobre a eficácia da oração. A maioria dos estudiosos acredita que Marcos foi primeiro o evangelho a ser escrito e que foi utilizado como fonte para Mateus. Segundo a tradição judaica, Marcos também fez parte dos 70 discípulos de Cristo. A diferença entre o incidente descrito em Marcos e a versão dada em Mateus pode ser explicada do ponto de vista da prioridade de Marcos, ou seja, Mateus revisou a história encontrada em Marcos. A exegese tradicional cristã sobre este relato inclui a afirmação da divindade
de Jesus, ao demonstrar a sua autoridade sobre a natureza. O pensamento reformado tradicional afirma que este evento foi um sinal dado por Jesus sobre o fim da aliança exclusiva entre Deus e os judeus. Sobre este ponto de vista, a árvore seria uma metáfora para a nação judaica, que teria uma aparência externa gloriosa, que seria as folhas, mas não estava mais produzindo nada para a glória de Deus, a falta de frutos. Esta interpretação está ligada à parábola da figueira estéril, que se encontra em Lucas 13. A parábola envolve uma figueira, assim como a parábola da figueira, e elas não devem ser confundidas. Nesta parábola, o proprietário, geralmente considerado como a representação de Deus, o jardineiro, o agricultor, é Jesus Cristo. As figueiras foram muitas vezes plantadas nos vinhedos. A figueira era um símbolo comum para Israel e também pode ter o significado aqui. Ou a árvore da parábola pode referir-se à liderança religiosa. Em ambos os casos, a parábola reflete Jesus oferecendo aos seus ouvintes uma última chance para o arrependimento. O período de tempo limitado mencionado proporcional uma urgência escatológica. A parábola tem sido ligado ao milagre da maldição da figueira, uma vez que nem Mateus nem Marcos explica porque Jesus esperava encontrar frutos na árvore, após terem explicado que não era na estação de figos. Alguns incrédulos costumam apresentar esta história como uma evidência de contradição nos evangelhos. Nos evangelhos não há contradição, e sim perspectiva diferente. Versículo 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Este versículo confirma a dupla natureza de Cristo, humana e divina. A doutrina clássica da cristologia, que afirma ter Jesus duas naturezas, sendo homem e Deus ao mesmo tempo. A natureza humana de Cristo sentia frio, fome, e até mesmo foi tentado por Satanás num deserto. Mateus 4, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. A natureza de Cristo ficou
exposto a todos os desejos da carne, assim como nós. Marcos 11, versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Hebreus 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossa fraqueza, porém um que, como nós, de tudo fomos tentados, mas sem pecado. Versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Este milagre de Jesus Cristo da figueira aparentemente é uma maldição, todavia não passa de uma metáfora. É uma comparação abreviada que representa a nação de Israel. Isaías 5, versículo 2. E cercou, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vindes, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém de uvas bravas. Versículo 20. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira. Neste versículo, Jesus Cristo exortava os seus discípulos a terem uma fé perfeita em Deus, pois está escrito na Bíblia Sagrada que sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus 8, versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus Cristo nunca mandou ninguém ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, como muitos pregadores pregam, e sim como que significava semelhante. Mateus 17, 20. Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserde: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Jesus Cristo, com este milagre, também nos mostra a sua onipotência.
Ele mostra o seu poder e autoridade, até mesmo sobre a natureza, pois todas as coisas em todo o universo obedecem o som da sua voz. Jesus nos exorta a termos uma fé perfeita em Deus. Tiago 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte. Versículo 22. E tudo que pediste em oração, crendo-o, recebereis. Este versículo está confirmando uma profecia do livro de Salmos 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá o desejo do seu coração. Todavia, o desejo do nosso coração tem que estar no centro da vontade de Deus. Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, toda vez que nós pedir algo para Deus, nós temos que pedir segundo a sua vontade. Nada de determinar nada, pois nós não temos o poder de determinar as coisas. Nós temos sim que pedir segundo a vontade de Deus. Eu já ouvi pessoas pregando que não pode pedir paciência para Deus e sim graça, senão Deus dá mais luta, indo totalmente contra a palavra de Deus. Lucas 11, versículo 11. E qual o pai de entre vós, que se um filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Amém? Amados, não devemos ir além do que está escrito. Segundo Paulo, se até mesmo um anjo do céu anunciar outro evangelho diferente do que já foi anunciada, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. Um forte abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Miguel Reinan. Nos ajude a divulgar este canal, se inscrevendo e deixando o seu gostei.